Ricardo Catani, podcast Vivax TV. Estamos aqui direto dos pavilhões da ExpoGov 2026 aqui em São Paulo. E hoje eu estou recebendo aqui para bater um papo comigo Daniel, que é aí proprietário, né, Daniel? Há 16 anos já do Oitorama, uma produtora de vídeos e com um histórico muito bacana e grandes nomes no portfólio de você. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu vou começar já com a primeira pergunta. O que fez a Oitorama decidir expor na ExpoGov, Daniel? É um prazer estar aqui, obrigado por me receber. A Oitorama tem 16 anos de mercado, a gente atua em 3 verticais: publicidade, a gente tem a vertical corporativa e a vertical de eventos. Então a gente atende algumas marcas, algumas multinacionais, a Johnson, a gente atende aí a Honda, Ambev, Mondelez, a Google, SAP, e a gente cria grandes histórias para esses clientes, né? Então a gente envelopa grandes projetos por meio de videocases, a gente cuida da comunicação interna deles, de campanhas internas, então a gente desenvolve toda essa parte de fortalecimento de cultura. A gente gosta muito de dar drive para a empresa, né? Quarter a quarter, passar aquela mensagem da liderança até chegar na base da empresa, como que você integra, né, um projeto dentro da América Latina. Então a gente gosta muito de entender a estratégia desses clientes e também usar da criatividade, né, dessa parte da nossa criatividade, para fazer grandes histórias, envolver todo mundo, né, integrar times e também posicionar a marca externamente, né, no mercado, acertar o tom certo da mensagem. Então a gente faz muito isso. Aqui na ExpoGov a gente entendeu que também existe possibilidades da gente colocar essa nossa expertise na prática, porque aqui é um evento de troca de conhecimento, né? Um evento que o Brasil é muito grande, então a gente tem aqui gestores públicos com projetos muito bacanas no norte do Brasil, que o sul também precisa conhecer. Então aqui a gente viu que essas soluções que têm aparecido aqui, elas também precisam ser comunicadas. E a gente está aqui à disposição desses gestores públicos para mostrar um pouco de como eles podem construir histórias, né? Como que eles podem criar um videocase sobre um projeto entregue ou falar um pouco sobre o que ele pensa sobre o Brasil. Então a gente está aqui fazendo bons relacionamentos e mostrando um pouco dessa capacidade de entrega, né, da comunicação que a Oitorama tem aí também para a gestão pública. Perfeito, perfeito. E eu acredito que todo gestor público, ele tem que fazer, mas é importante também ele mostrar do jeito certo, com a história certa. Então, parabéns pela iniciativa. Legal. Eu conheço vocês já há muito tempo no mercado corporativo, né? Inclusive, vocês têm grandes nomes de produção aí. Vocês fizeram um trabalho muito forte para Ovo Maltini, né? Eu não tô... Acho que dá para fazer propaganda aqui, né? Vocês também fizeram um trabalho para o Alok. Estou um pouco curioso em entender, porque esta aqui é uma expo relacionada a governo, então nós estamos falando aqui de gestão pública. O que faz a Oitorama entrar dentro desse mercado da gestão pública? Essa é a primeira feira, né? É o primeiro evento do setor público que a gente participa. Então a gente quer trazer essa expertise do setor privado. Hoje a gente atende algumas multinacionais como Johnson, a Mondelez, Ambev, a Google, SAP, Honda, e a gente faz storytelling, né? A gente cuida da comunicação interna dessas empresas, trazendo cultura, pertencimento, integração entre times. A gente dá drive quarter a quarter para essas empresas por meio de comunicação, por meio desse storytelling. E a gente também faz videocases institucionais, a gente envelopa projetos e campanhas. E aqui a gente entende, né, esse evento aqui ele é muito importante, porque aqui são discutidas soluções, né, de governo e melhores práticas. O Brasil é um país enorme, então a gente vê aqui a necessidade, né, de algo que está funcionando na região norte ser passada para a região sul, sudeste, informar o que está acontecendo também. Então essa troca ela é muito saudável. E quando um projeto ele realmente impacta a sociedade, impacta a economia, ele precisa ser divulgado. Então eu acredito que a nossa expertise, né, de storytelling, de trazer a criatividade junto com a estratégia, a gente pode também ajudar a informar a população sobre o que está acontecendo, né, dentro da gestão pública. Então a gente acredita que tem um campo muito bacana, né? A gente está há 16 anos no mercado
e agora a gente começou a dar uma olhadinha também para o que está acontecendo na gestão pública. Legal. Daniel, eu conheço o trabalho de vocês, inclusive estão de parabéns, vocês fazem um trabalho extraordinário. Eu acho que é importante a gente comunicar aqui para a nossa audiência que está em casa nos assistindo, que quando a gente fala de produção audiovisual, ser produtora, nós não estamos falando apenas de televisão, aquele comercial de televisão, mas hoje muito forte também está as redes sociais. Todas as empresas, não tem como a gente fugir de não estar nas redes sociais. E a gente sabe que a internet ela é meio que uma terra sem lei, né? E ela é uma terra que está sobrecarregada, porque todo mundo está na internet, todo mundo está comunicando, cada um comunica do seu jeito. Eu queria entender um pouco da sua visão relacionado ao mundo corporativo agora. O quanto importante e como que você defende a ideia de que as empresas precisam se profissionalizar mais, contratando empresas assim como a empresa de vocês que fazem um excelente trabalho na condução da comunicação também em redes sociais? Hoje a gente está numa corrida para ter audiência, né? Então a marca que conseguir mostrar o que ela faz de melhor, de uma forma eficiente, ela consegue conquistar mercado, ela consegue se posicionar, ela sai na frente. Então hoje a internet ela consegue aproximar de uma forma muito mais fácil uma marca do que antigamente. Então, quando você tem uma estratégia bem definida, né, de storytelling, de construção de marca, quando você ajusta o tom da sua campanha, quando você consegue encontrar um trilho, né, de linguagem mesmo, você acaba falando de forma muito mais eficiente com a tua audiência. Então, hoje, quando você tem um briefing, né, então a gente identifica quais formatos a gente pode fazer com que aquela informação possa chegar de forma assertiva. Então a gente constrói roteiros, né? O Oitorama hoje identifica as oportunidades, a gente tem um olhar muito consultivo para os nossos clientes, sim, entende o momento da empresa, entende como que ela se posiciona, como que ela já é vista pelos consumidores, e a partir daí a gente constrói caminhos para que essa comunicação chegue de forma muito assertiva na rede, né, social principal dela ou até numa outra. Então a gente constrói aí uma certa consistência, né? Conteúdos que vão criando autoridade, que vão deixando o público mais próximo, de uma forma bem, digamos que a gente consegue tanto usar um tom mais comercial e direto, como mais didático e técnico, isso dependendo do nicho, né? Então, assim, hoje é importante você ter um olhar muito consultivo, né? Você entender no detalhe a necessidade desse cliente para poder construir o caminho correto da comunicação. Então isso é que a Oitorama vem fazendo aí, tanto na parte de publicidade quanto na parte corporativa, né? Então a gente entende que a internet hoje é uma ferramenta essencial para negócio. Perfeito, olha só. Nós que trabalhamos com comunicação, não tem como a gente não ter o olhar um pouco cirúrgico para a comunicação. Hoje se vê muito em redes sociais, também em programas de televisão. A gente vê uma divisão aí em 3 diferentes estradas. Nós temos hoje a inteligência artificial, que eu acho que a inteligência veio com um benefício muito grande, mas ainda tem muitas pessoas que estão usando a inteligência artificial, no meu ponto de vista, de uma maneira errada. Então hoje, seja em alguns comerciais de televisão ou até mesmo alguns comerciais de rede social, muita comunicação por IA, né? A inteligência artificial. Também a gente vê aquela comunicação amadora, porque hoje todo mundo tem um celular com uma boa definição, então é muito mais fácil a gente produzir um conteúdo ou querer comunicar aquilo que nós desejamos comunicar de um jeito amador. E nós temos as produções profissionais, que é no caso da Oitorama, que é uma empresa que vem se destacando muito no mercado em relação a isso. Não tem como atacar essa onda da IA, não tem como atacar a onda da comunicação amadora. E aí eu queria entender o seu ponto de vista entre o IA, entre o amadorismo, uma comunicação profissional bem construída, ela realmente dá o retorno, faz a diferença para o empresário? Você que está há 16 anos nessa área, o que você pode falar para quem está em casa nos assistindo? Catani, a gente entrou com tudo em inteligência artificial, a gente acredita que ela é um meio, né, de comunicação também, e hoje a gente consegue
complementar, né? Porque a gente gosta muito da emoção. Eu acho que o filme ele precisa ter alma, ele precisa ter paixão. Então, quando você coloca, né, o ser humano no centro e você complementa essa comunicação com inteligência artificial, é uma somatória bem interessante, fica bacana de assistir, né? A gente, agora, essa fase de Copa do Mundo, a gente já trouxe alguns executivos, é um grande cliente nosso, então é um evento de liderança e aí eles entram em campo também, né? É um evento global, então cada um com a sua camisa, com o seu país, então ficou bem divertido, a gente consegue, né, prender a atenção, colocando num contexto, né, que está acontecendo agora de Copa do Mundo, então a gente, com inteligência artificial, transformou esses executivos em jogadores de suas seleções. Teve um outro evento também que a gente precisava dar um recado específico, era uma indústria farmacêutica, então a gente colocou ali, né, um awareness muito interessante, então a gente envelopou esse evento como se fosse um breaking news, e aí a gente criou jornalistas do mundo inteiro anunciando aquela descoberta, né, aquele produto que estava para lançar dentro de um evento extremamente corporativo, né, de pesquisa. Legal. Então, assim, a gente consegue juntar a criatividade com a inteligência artificial. Hoje, se você é um bom contador de histórias, você é um bom roteirista, você consegue dar os comandos corretos, né, para a inteligência artificial construir um filme muito bacana, né? Certo. Que não fique aquela coisa sem vida, porque muitas vezes a inteligência artificial, ela ainda, você olha aquilo lá, você fala, pô, assim, tá legal, mas não mexeu comigo, sabe? Tá muito artificial. Então, hoje, se você é um bom roteirista, um bom storyteller, você consegue acertando prompts, então você se torna um diretor de cena, um diretor de fotografia, você ajusta o ângulo, você ajusta, né, o que está sendo falado ali pelo seu personagem. Então, hoje, o engenheiro de prompt, ele é um roteirista. Certo. Então, no audiovisual, hoje, a gente está trabalhando isso, evoluindo cada vez mais para entregar aí o melhor da eficiência da inteligência artificial para os nossos clientes. Bacana. Então, dá para dizer que a inteligência artificial ela é ainda uma ferramenta, ela não pode ser o pai de toda a comunicação, mas ser utilizada como uma ferramenta. Não tem como a gente tirar 100% desse toque humanizado. E você falou uma coisa muito importante, né? O reter da atenção. Nós que trabalhamos com comunicação, a gente entende muito essa importância. Como que eu vou captar a atenção das pessoas no meio de um oceano? Vou expressar desta maneira, né? Porque a rede social ela é um oceano de informações a todo tempo. Então, o grande segredo é realmente essa estratégia de fazer a captura da atenção. Pô, muito legal. Eu queria ter mais tempo para bater um papo aqui contigo, Daniel, da Oitorama. Você que está em casa, então, esse foi mais um episódio do podcast da Vivax, com a participação aqui do Daniel, da empresa Oitorama. Obrigado, Daniel. Catani. Obrigado.